Fala, traders, como é que estão? Eu sou o Fábio Bittencourt, o Águia Trader, e estamos aqui para falar sobre um assunto bem interessante, sobre aquele day trader que está no quase. Ele quase acerta os trades, ele quase fecha o mês positivo, ele quase é consistente, está quase chegando na virada de chave, mas ainda não chegou. Já faz tempo, está passando o tempo e ele não consegue atingir a tua sonhada consistência. Então, logo após a vinheta, vamos direto ao ponto e depois nós temos o resumo das nossas operações da semana. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto Então pra vamos lá. crescer. O primeiro erro clássico que todo trader é incrível, assim, é algo que eu não entendo, assim, parece todo o day trader, ele tem aquela seduzência, assim, de querer operar contra a tendência. É incrível, assim, parece, olha, 80% assim, dos que eu conheço, eles começaram operando contra a tendência. E eles ainda insistem às vezes, eles ainda querem acertar o topo, acertar o fundo, né? Então, aquelas tendências, né, que a gente vê que é um dia de super tendência, qualquer candlezinho de cor contrária, ele já quer entrar contra, né? Ele quer, tipo assim, não, eu vou acertar o topo e o fundo do dia para mim pegar um grande movimento, né? Isso aí é o que quebra, assim, é o que quebra a galera no início, né? É aquela insistência de operar contra a tendência, sendo que operando a favor da tendência, você tem mais possibilidade de lucros. Embora tenha muitas pessoas que fazem dinheiro, né, com um operacional contra a tendência. Mas aí tem que ter um contexto. O próprio método Águia, ele tem um contexto, a gente consegue operar contra a tendência, mas é um topo duplo, um pivô, né, um pivô de baixa, um pivô de alta, o próprio fundo duplo, um retângulo, uma lateralização, algo que mostre que aquela tendência de alta ou tendência de baixa parou. E aí agora o mercado está afim de corrigir, fazer uma correção. E aí a gente consegue operar, até mesmo pelo método Agro. Então tem um contexto. Agora essa coisa de querer ficar acertando topo, fundo, só porque deu um candlezinho de cor contrária, para mim isso aí já é aposta. É querer apostar. Claro que tem alguns especialistas, esses aí, eles entendem talvez a região, aquela coisa que, né, sobre aquele candle. Até mesmo no método águia a gente tem alvo de 100%, 200%, então ali às vezes nos mostra uma correção, onde o mercado vai voltar, vai ter realização de lucro, então é interessante. Mas não é fácil, é coisa de prática para especialista. Então, uma sugestão, né, para você parar de cometer esse erro, assim, opere a favor da tendência, não tente adivinhar topo e fundo e seja feliz no day trade, né? Então agora nós vamos para o segundo erro que os traders mais cometem, né? E até eu cometi também, e isso também está te atrapalhando de ser consistente, né? Então, é, este erro, né, ele é a respeito de entra no pregão, começa o pregão, você começa a analisar o gráfico, né? E aí passa meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, e aí você analisou todo o gráfico, todo esse tempo, e você viu assim, ó, aqui é uma oportunidade de compra, né? Conforme o candle fechar, eu vou entrar nessa operação e vou, né, conduzi-la até aonde der. E aí o que acontece? Você entra na operação, o candlezinho vai um pouquinho contra, né? Aí volta de novo a favor. Só que o candle de 5 minutos, no caso, ele nem fechou ainda. Ele só começou a ir a favor a sua operação, né? E aí você já quer proteger. Não, já vou proteger porque, pelo menos eu não vou tomar um stop. E aí, na própria oscilação do mercado, já te tira e depois ele vai lá ao alvo que você antes já tinha, né, planejado. E aí você fica com aquela cara, tipo assim, ó, né? Que mercado sacaninha, veio só me tirar e agora foi a favor. Tipo, não, né? Você que fez um trade ruim, né? Você que foi ruim, você foi fraco e você não teve emocional para esperar um candle de 5 minutos fechar, né? Ou em 10, 15 minutos
o preço ir até o teu alvo, né? Então o método Águia, ele já te facilita também nisso. Porque quando você entra na operação, você já sabe quanto que vai perder e já sabe quanto que vai ganhar. E o seguinte é só entrar na operação e esperar o mercado fazer a parte dele. A gente não tem mais que interferir. Então esse tipo de coisa também te atrapalha. Por que que acontece? Você, quando vai a favor da operação, você come que nem um passarinho, né? Um pardalzinho, comendo uns grãozinhos assim, e vai se iludindo, achando que tá fazendo dinheiro. E na verdade não. Porque quando você toma stop, você toma grandão, assim. Então você come que nem um passarinho e caga que nem um elefante. Então a conta não vai fechar. E aí você não vai ser consistente, embora você esteja acertando a sua análise. Você, na maioria das vezes, você acerta. E aí você vai fazer, né, o seu diário de trade, né, que todo o day trader tem que ter, o seu diário, né? E você vai ver, tipo assim, olha só essas três operações, se eu tivesse conduzido elas até o alvo, as três tinham dado gain. E daí você vai ver, é um dia que você foi medíocre, assim, você fez quase nada de dinheiro, né? Sendo que você poderia ter feito uma boa pontuação e aí você já estaria trabalhando naquele mês com o dinheiro que o próprio mercado te deu. E aí isso aí é trabalho. Então esse é o segundo erro, né? Você tem que ter um emocional, eu sei que é difícil, não é fácil para ninguém, até para os mais experientes. Toda vez que entra numa operação, a gente fica ali com aquela, né, aquela ansiedade, aquela, mas com o tempo a gente vai entendendo que se a gente não segurar, a gente não vai ser lucrativo. Então, para de ser rapidinho, né, no seu trade, espera atingir o alvo, seja consistente nisso, faça bem feito, mesmo sendo simples. E aí vai chegar a virada de chave, né? E um outro, né, o terceiro erro, né, que os traders fazem, e isso aí também atrapalha muito. Você talvez entrou bem mentorado, talvez você tenha sorte, porque muitos entram mal mentorado, com, né, um mentor ruim lá com uma estratégia ruim, que na verdade ele só quer vender aquilo lá e ganhar dinheiro, né? Mas tem os que entram bem, e aí aprendem um personal lá no início, mas você não consegue se adaptar. Você não tem disciplina para seguir o personal, você é, tira operações da cabeça, tenta acertar topo e fundo, né? E aquela coisa. E aí você não se adapta, não consegue, não acha que aquilo ali não é lucrativo. E aí passa para outro setup. E aí tenta aquele setup mais um tempo. Também, a maioria das vezes, não é o problema o setup. A maioria das vezes é o trader que não opera o setup como tem que ser. Como, né? É aquela coisa, quanto mais automatizado o trader, né, ele faz mais lucro. Porque ele sabe que aquilo é consistente. E a gente não faz dinheiro em base de sorte, ou em base de adivinhação, ou, né, de previsões. Na verdade, é estatística, né? É probabilidades matemáticas. É isso que a gente tem que entender, que isso é o que traz lucro, é o que traz dinheiro no bolso. Então, essa coisa de ficar pulando de setup em setup, daqui a um pouco passa 1, 2, 3, 4 anos e você não tem uma identidade no mercado. Você, né, ainda não tem um setup, você não tem um operacional. Toda vez que você tentou, você não seguiu a risca e aí você culpou o setup, né? Você tentou lá e perdeu dinheiro. E daí você fala assim, esse setup não funciona. Mas você não seguiu nele nem 100%, né? Ou nem perto, sim. Talvez nem 80%, nem 70%. E aí você perde dinheiro. Porque o método Águia, se tu conseguir entrar nas 80% das operações que ele te dá, você ainda fecha lucrativo. Você ainda faz dinheiro. 80%. Se você conseguir entrar 100%, mas daí nem eu consigo, porque eu não sou robô, né? Eu não tenho. Mas se fosse um robô, era muito mais lucrativo. Mas com 80% das oportunidades que o método Águia te dá, você consegue fazer dinheiro. Então, isso. Foca no operacional, porque de repente aquele operacional lá do início, do mentor bom que tu entrou, teve sorte de pegar, se tu tivesse insistido nele, talvez 1, 2 anos, você já estaria consistente no mercado, você já faria dinheiro. O problema é que tu não acreditou lá e não acredita em nenhum, porque o problema não é o operacional, não é o setup, e sim é você que não tem um emocional para seguir nada, para seguir regras. Você é um desregrado, e aí você é o vida louca aqui do mercado que todo dia vem aqui fazer uma coisa diferente, né? Então, a consistência não vai chegar, tá bom? Então, são esses, né, os três erros fatais que te atrapalham. Claro que existem muito mais outros, né, mas
para a gente não se alongar e para ser o nosso assunto da semana, né? Falamos sobre esse assunto. Agora nós vamos falar, né, sobre as operações que nós fizemos na semana. Foram 4 dias e o que é que acontece, né? É, embora pelo método Águia a gente fechou negativo essa semana, operacionalmente a gente fechou positivo. Porque aqui a gente anota o método Águia 100% alvo ou stop. Só que, tipo assim, teve operações que o alvo era 12 pontos, né? Então ele chegou a andar 9,5. Não vou deixar me estopar, né? Depois que o negócio foi, o preço já andou 9 pontos para frente. Claro que a gente fez parcial, aí protegeu, e aí, claro, daí, mas aí aqui a gente anota como stop. Mas teve duas operações que foram assim, aqui a gente anotou como stop, mas elas não foram perdas, né? Então, na real, a gente fechou positivo, mas o método, né, ali no automatizado, o robozinho ali, esse daí fechou negativo, mas ainda assim abril está para frente. Então, né, ainda falta quase 2 semanas ainda, né, praticamente 2 semanas de abril e acredito que a gente vai fechar positivo, né, não vai entregar tanto, mas por estatística. Beleza? Então vamos lá para mais um resumo da semana. Então vamos lá para o resumo da semana das operações que nós fizemos pelo método Águia no mini dólar aqui na sala educacional do Felipe Trader, né? Então, né? Então aqui foi a segunda-feira. A segunda-feira a sala ficou aberta até as 11h15 e aí depois a gente encerrou porque tínhamos compromisso, né? Então ela deu uma operação aqui nesse candlezinho aqui, ó. Isso aqui é um águia, tá? Ele acabou estopando, tá? Essa entrada aqui, estopou, chegou a dar promoção, acabou estopando, topzinho de 10 pontos. Depois, né, ele até deu algumas oportunidades, mas daí eu não vou contabilizar porque a gente fechou a sala e aqui até teria dado, tipo assim, teria dado um stop, depois mais uns dois gains, então não vai fazer, não vai interferir no nosso resultado. Então eu só contabilizei esse stop aqui, 10 pontos, e aí tá registrado ali 10 pontos, tá bom? Segunda-feira foi um dia de loss, né? Faz parte. Aí aqui, terça-feira, né? Então nós tivemos essa oportunidade aqui. Essa daqui até é o seguinte, essa oportunidade aqui foi por foto, né? Eu não estava presente na sala. Um colega mandou uma foto e ó, isso aqui é um águia. Aí pegou na promoção, né? Tava um pouquinho fora do GR, depende. Claro, e GR é cada um, né? Mas ele pegou na promoção e pagou, né? Depois aqui teve uma outra oportunidade que ele chegou a andar 7 pontos. Então aqui no caso assim, andou 7 pontos, faz o parcialzinho, puxa pro zero, até porque 7 pontos já é interessante, né? E aqui teria dado por 2 pontinhos, não pegou no alvo. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Aqui ele tem um outro águia, tá? Ó, é um outro águia. E não. Por detalhe, não atingiu o alvo. Ó, por 1 ponto, na verdade, não atingiu, mas já chegou a andar 7 pontos. Aí com 7 pontos a gente faz parcial, até porque tá mais para lá do que para cá, e protege. E aí aqui a gente contabilizou como um stop, né? Aqui, ó. Mas não, na real não foi, né? Tá bom? Terça-feira foram isso, então, duas oportunidades. O dia de gain, né? Aí quarta-feira, aqui acontece, aqui, ó. Quarta-feira a gente começou com stop, tá? Ele fez esse rangezinho, embora deu uma pernada bonita, né? Essa daqui não deu pra entrar porque tava caríssimo. E aí ele fez esse range, deu entrada, estopamos aqui, tomamos um stop. E aí depois ele já fez uma queda no mercado. Já fez uma queda. Tinha trapzone aqui, né? A entrada era entre as médias, tá? Mas aí, ó, o range que a gente espelhou foi isso daqui. E aí tinha espaço nessa fresta aqui, né, entre as médias aqui. Claro que é um trade meio arriscado, mas pagou. Aí já reduziu o nosso stop e depois ele nos deu uma outra oportunidade aqui. E aí pagou, né? Uma oportunidade aqui que pagou. E aí fechamos o dia no lucro. Então, e aqui outra oportunidade também. Então, foram algumas oportunidades que deram bom, tá? Vamos para quinta-feira. A semana é só 4 dias, né? Então, também.
Começamos com um stop aqui. A gente fez um. Espelhou um águiazinho aqui. Mas deu entrada, foi uma entrada bonita, uma barra de força, né? Mas estopou. Aí depois já deu um águia contra. Esse águia aqui também, ele chegou aí 9,5 pontos. O alvo era mais abaixo, né? Aqui, ó. Mas ele chegou a dar 9,5 pontos por detalhe e não pagou. Aí, claro, a gente faz parcial e protege, né? Não vai deixar voltar e não tomar um stop. Aí a gente anotou como stop, mas essa aqui foi parcial. Isso aqui não saímos no prejuízo. E depois ele deu uma outra oportunidade. Essa oportunidade aqui pagou lindamente, né? Foi o início, né, de um grande movimento. Então, quem gosta de conduzir trades aí, fez, né, mais 50 pontos. Quem gosta de conduzir, né, alongar seus trades, né? Mas o Águia aqui pagou também. Então, ontem foi um dia lucrativo. Beleza, pessoal? É isso, né? Só 4 dias, né? Agora a gente entra em feriadão, mercado só na terça-feira. Quem, né, tem tempo e possa aproveitar para estudar, para definir seus operacionais, aproveitem, né? Uma boa oportunidade aí para começar na terça-feira muito bem e é aquela coisa, né? Mais confiante, que é o que a gente precisa aqui no mercado para fazer dinheiro. Falou? Então tá. Bom feriadão para todos e até semana que vem.